Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero nesse momento trazer uma palavra para o seu coração, baseado no texto de Salmos 94, verso de número 20 e 23, que diz: Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiça em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Baseado nesse texto, querido, eu quero trazer um tema sobre o voto do cristão. A Bíblia diz aqui no contexto bíblico que Deus, ele é contra a corrupção. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Lógico que não, foi uma pergunta do salmista. Um trono que faz injustiça em nome da lei, eles planejam contra a vida do justo e condenam os inocentes à morte? Lógico que se você é cristão, você vai entender que Deus não vai aceitar a corrupção. E se você é um cristão e aceita um corrupto liderar, você está compartilhando com o pecado. Se você observar no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 1, e o versículo de número 13, Deuteronômio, capítulo 1, e o versículo de número 13, está escrito: Escolham homens sábios, criteriosos, experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Deus falou com Moisés, para que Moisés falasse com o povo, para que o povo escolhesse homens que fossem sábios, criteriosos e experientes para liderar, para ser líder no meio deles. E Deus colocaria. Mas a escolha tinha que ser os homens. Se você for um bom entendedor do texto, Deus deu autoridade para que os homens escolhessem. E ainda falou dizendo, homens sábios, criteriosos e que tivesse experiência. Se você for observar no livro de 2 Samuel, capítulo 23 e versículo 3 a 4, diz assim: O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Deu para você entender que aqui o texto sagrado está dizendo que o homem que é escolhido por Deus, eles têm que ser homens tementes a Ele. E quando os homens for escolher para liderar, tem que ser homens tementes a Deus, porque os corruptos só traz problema para a nossa nação e só traz a maldade. Se você vê no texto que eu li anterior sobre a corrupção, observe que diz que eles fazem injustiças em nome da lei e eles planejam contra a vida do justo e condenam os inocentes à morte, ou seja, eles são a favor ao aborto, onde Deus é contra, porque o salmista no livro dos Salmos 71:6 diz assim: Desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe, eu sempre te louvarei. Está vendo, meus queridos irmãos? Desde as entranhas ou do ventre de nossa mãe, já louvaremos ao Senhor, adoramos ao Senhor, porque Deus nos escolheu. E quantas criancinhas morrem por causa da legalização do aborto, que estão esses projetos diabólicos, onde crente vota nesses corruptos, para a legalização das drogas, para ao pecado, segundo a sua palavra, corrompendo as leis de Deus? Não aceite isso. Escolha homens temente a Deus. Nós temos no nosso meio o candidato a deputado estadual, Mesaque Padilha, o qual é filho do nosso pastor vice-presidente, um homem que tem sinceridade,
homem de Deus, temente a Deus, sábio, criterioso e que tem passado muitos anos na política e não se corrompeu. Esse sim devemos votar. Esse devemos escolher. O número de Misaque é 44555 para deputado estadual. E nós também temos Gunnar. Gunnar é filho do nosso pastor e também está concorrendo para o Senado. Ele é suplente do senador Davi Davino, com o número 111. E você também vai escolher o nosso presidente, que é o Jair Messias Bolsonaro, o qual também é cristão e zela pelos princípios cristãos. Se você é cristão, se você é temente a Deus, viva de acordo com a palavra de Deus. Não entre pela porta da corrupção. Não vote por causa do dinheiro. Não vote por interesse. Vote com a sua consciência limpa diante de Deus e coloque homens criteriosos e temente a Deus. Que Deus abençoe a vocês. Aqui é o pastor Hélio Cabral e eu espero que essa reflexão bíblica lhe ajude para o dia 2 de outubro. Tome a decisão para não se arrepender. Faça como Deus falou na sua palavra. Escolha homens criteriosos, que tema o seu nome, que tema a Deus. Deus abençoe a vocês. A paz do Senhor e que você possa compartilhar para os seus amigos esta mensagem. Deus abençoe.